Olá, irmãos, sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 do minicurso O Chamado para o Diácono. Então, essa é uma iniciativa da nossa igreja para a gente trazer mais clareza sobre esse ofício tão importante e como é que nós podemos reorganizar a nossa compreensão, nossas expectativas e nos preparar para escolher aqueles que vão ocupar essas posições na igreja. Então, nessa aula de número 2, nós vamos falar sobre o significado e a origem do diaconato. Então, o texto base é Atos 6, do versículo 1 até o versículo 6, que nos diz o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que esse texto está apresentando para a gente? Primeiro, ele apresenta um problema na igreja, né? A igreja crescia e assim também o número de pessoas vulneráveis, necessitadas, como as viúvas helenistas. E essas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Então, muito provavelmente, as viúvas mais próximas, que já eram conhecidas, a atenção para com elas era maior, e essas novas que estavam chegando, ou que não eram, né, eram helenistas, então elas estavam mais dentro dessa dimensão mais ampla do contexto grego e romano, estavam ficando de lado, né, sendo deixadas em segundo plano. E aí começou a haver uma reclamação e tensões em torno disso. Por isso, os próprios apóstolos entenderam que era necessário organizar esse tipo de trabalho. E assim separaram o foco para que eles pudessem se dedicar ao ministério da palavra e da oração, e para que houvesse um braço oficial voltado para o serviço dos vulneráveis. E esse é o trabalho dos diáconos, né? Que significa literalmente servo ou ministro. Então, os apóstolos reconheceram que eles não podiam fazer tudo, e houve um processo então de eleição de homens cheios do Espírito Santo para cuidar dessas necessidades práticas da igreja. Então aqui tem um princípio, né? A igreja deve ser organizada de forma que tanto as necessidades espirituais quanto as necessidades materiais e práticas sejam adequadamente atendidas. Qual é o erro comum relacionado a isso? Nós pensamos que os diáconos são meramente ajudantes do pastor ou do conselho. E isso reduz a visão, né, e a missão do diaconato a algo que é simplesmente quebrar um galho, tapar um buraco ou alguma coisa assim. Nós reduzimos o diácono a um mero faz-tudo da igreja, como se eles fossem executar tarefas aleatórias, sem perceber que eles têm um chamado para o cuidado com os vulneráveis. E nós tendemos a pensar no diaconato como um cargo meramente administrativo, sem perceber que existe uma dimensão espiritual fundamental, né? Preciso que sejam homens cheios do Espírito. Na visão bíblica, o diaconato é um ministério espiritual autêntico, com propósito, com dignidade, com missão, com foco. E eles exercem, então, esse ministério de compaixão ativa. Então, nós temos uma dimensão espiritual, nós temos o serviço à igreja sendo exercido, e nós temos uma extensão do cuidado pastoral olhando para os vulneráveis. Em muitos sentidos, os diáconos são os olhos e as mãos do pastor ou dos pastores, né, considerando pastores e presbíteros, no cuidado integral do rebanho.
Então, quando a gente entende o diaconato assim, nós podemos perceber que se trata de um chamado sagrado, de um chamado muito importante. Por isso, nós precisamos orar para que o Senhor levante no nosso meio homens que tenham esse coração, que entendem a dimensão espiritual e a dimensão prática desse serviço. E nós já oramos pelos diáconos que temos. E também precisamos nos comprometer como igreja a cultivar um hábito, uma cultura de serviço mútuo, onde cada membro busca a oportunidade de servir aos irmãos. Nós precisamos ter os olhares voltados para os vulneráveis e estarmos prontos para esse tipo de caminhada e de serviço mútuo. Obrigado por ter acompanhado essa aula de número 2. A gente se vê na próxima aula.